Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeos, dei uma pausa aí final de ano, mas eu vou voltar. Tô voltando hoje e quero colocar a gente para refletir um pouco sobre o quanto a gente está sabendo responder sobre nossos filhos. Tem vindo muita família nos procurar. Eu acho que depois da pandemia, todo profissional que trabalha com criança está meio que sem vaga de atendimento, pelo menos aqui na nossa região está tudo lotado. Bastante criança com quadros ansiosos, depressivos, com problemas de não conseguir sair de casa, com fobias. Tudo que a gente achava que criança não tinha, agora tem, né? Fora os problemas de aprendizagem, de tudo, né? Comportamento, aprendizagem, tá tendo muito problema, né? E uma coisa que a gente tem notado, que me preocupa, é que alguns pais, né, ou cuidadores, às vezes, né, quem cria a criança, não sabe responder certas coisas sobre a criança. E aí eu quero gravar esse vídeo para questionar mesmo, né? Será que você consegue responder algumas perguntas sobre seu filho, sobre seus filhos? Então, quando a gente faz uma anamnese, que é a consulta, né, diagnóstica, é muito importante a gente saber detalhe de muita coisa sobre saúde física, mas também sobre comportamento, porque é baseado nisso que a gente vai dar o diagnóstico e saber como conduzir o tratamento. E muitas vezes a gente fica sem resposta. E aí eu gostaria de fazer um alerta aos pais e cuidadores que a gente não pode deixar de prestar atenção em certas coisas, né? Eu acredito que nossos pais talvez não soubessem responder isso que eu vou perguntar, mas eram outros tempos, né? A gente brincava na rua, a gente não tinha o perigo dos eletrônicos, a gente não tinha tanta doença mental como hoje em dia. A gente tinha mais irmão, a gente tinha mais primo, a gente tinha mais amigo, a gente lidava melhor com bullying, porque todo mundo levava xingo e apelido na escola. Hoje em dia tá diferente, né? E aí são questões do conteúdo de diálogo, do conteúdo do brincar, do conteúdo que as crianças têm assistido e consumido, que os pais não sabem responder porque não estão atentos a isso, e isso nos traz grandes problemas. Então, o que eu quero alertar é o seguinte: quando a gente questiona um pai sobre as amizades do filho, o que a gente espera que um pai e uma mãe perceba? Se o seu filho tem iniciativa de fazer amigos, se ele é muito reservado, muito tímido, ou se ele consegue se expressar bem, colocar seus pensamentos, sua opinião, se ele sabe respeitar o momento do outro, se ele sabe ter empatia, né? Se eu sei me colocar no lugar do outro. Tudo isso são sinais bons de convívio saudável, comunitário. A criança que tem uma dificuldade de fazer e de manter amigos, a criança que se magoa fácil demais, a criança que precisa sempre ser o centro da atenção, é uma criança que vai evoluir com problemas emocionais. Porque a gente não consegue ser o centro sempre, a gente não consegue ter razão sempre, a gente não consegue ganhar sempre. Como tem muita criança filha única, filho único, ou mesmo que ficou muito confinado na pandemia, que não tem muito convívio social, é só criança e adultos, essas crianças não sabem repartir com iguais. Então os pais acham que porque ela se relaciona com crianças maiores ou menores e adultos, está tudo bem, mas não está. Por quê? Porque a gente entra em conflito de interesses com quem é semelhante a nós. Então quando eu pergunto se a criança faz bem amigos, eu quero saber de pares da mesma idade, da mesma faixa etária, de interesses. Por quê? Por exemplo, a criança de 2 para 3 anos, ela não sabe dividir. Ok, nenhuma sabe dessa idade, né? Mas é para isso que ela tem que estar na escola, ou ter amigos, ou irmãos, ou primos mais ou menos dessa faixa etária. Porque você, pai e mãe, não vai morder seu filho porque você quer o copo do Batman, mas o amiguinho de 2 anos vai. Você fala, mas morder é saudável? Não, não é, mas é uma reação natural dessa faixa etária. E é
em convívio com os pares, com crianças dessa faixa etária, que eu vou ter a oportunidade de ensinar que isso não é bacana. Que eu posso falar, ó, amiguinho, esse eu tô brincando um pouco, espera um pouquinho, brinca com o outro e daqui a pouco a gente troca. Saber esse respeito do eu tenho que respeitar o momento do amiguinho só vai acontecer com pares. Porque para o bebê de 2 anos, se ele tiver com um bebê de 6 meses, os 6 meses não vai brigar com ele. Se ele tiver com uma criança de 8 anos, também a criança de 8 anos não vai brigar com ele por causa do brinquedinho, porque ele é bebê, deixa ele. E com adultos, muito menos. Então, tem muitas famílias em investigação de autismo, por exemplo, que não relatam problemas sociais dentro de casa, só que, na verdade, dentro de casa é tudo dentro da zona de conforto da criança, é tudo do jeito que ela quer. E o autista que fala, que é verbal, a gente vai ver esse desconforto fora da zona dele de autonomia e de conforto, no convívio, na divisão, na perda, na mudança de rotina. Então, se dentro de casa é sempre do jeito que ele quer, não aparecem as dificuldades. Mas a partir do momento que vai para um grupo onde ele tem que esperar a vez dele, onde nem tudo é do jeito que ele quer, então é aí que aparece a disfunção, a dificuldade social. E tem muita criança com dificuldade social hoje em dia, não só autista. Crianças que estão excessivamente em tela, eu já falei isso muitas vezes, eu falo isso muito nos vídeos, e que não sabe esperar a sua vez, que não sabe lidar com a espera, com o ócio, então não sabe ficar sequer na consulta ouvindo o que a mãe está falando, ela quer ficar no celular. Isso porque na consulta a gente tem brinquedos aqui do lado. Ela podia estar brincando, mas não, está no celular. Então eu estava na missa, por exemplo, no final de semana, e tinham crianças do meu lado de 3 anos o tempo inteiro no tablet durante a missa toda, e era uma missa de crianças, para crianças, com fantoche, com teatrinho. Então, assim, qual a razão da família estar numa missa para crianças se as crianças estão no tablet? Então vai na missa de adulto, pelo menos os pais participam melhor. Sabe, é um questionamento que a gente tem que se colocar. Eu tenho que ter uma educação respeitosa com as crianças, mas eu tenho que interferir de forma positiva para que elas também aprendam a lidar com frustrações. Então a pergunta é, você sabe responder sobre o que o seu filho brinca? Ele brinca de faz de conta, mas ele cria histórias ou ele só repete o que ele viu na TV? Ele sabe lidar com frustrações com os amiguinhos? Ele sabe chegar e se apresentar na escola? Ele sabe colocar a dúvida dele ou aquilo que ele pensa de forma respeitosa? O seu filho está feliz? Qual é o medo do seu filho? Qual é a angústia do seu filho? O que ele pensa da sua casa, da sua família, do seu relacionamento? Seja com o pai, com outra pessoa. O que ele acha da vida dele, da escola, dos amigos, da professora? É importante a criança aprender a emitir opiniões, falar sobre sentimentos. E a gente treina isso no dia a dia, conversando sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas opiniões. Conversando sobre livros. Então eu leio um livro de história e uso dessa história para perguntar, e você? Então, se o personagem teve medo, e você tem medo? Se o personagem fez uma coisa muito legal, e você? O que você gostaria de fazer? Um sonho, um desejo? Eu gostaria muito que as famílias se atentassem mais à qualidade de diálogo com seus filhos. Tem muito adolescente depressivo que não conversa com os pais. A conversa se restringe a fez tarefa, arrumou seu quarto, trouxe não sei o quê, comprou tal coisa, pagou tal coisa. Mas e sobre sentimento? Você tem conversado na tua casa? Até sobre os seus. No seu relacionamento de marido e mulher, de namorado, namorada. A gente tem refletido sobre o que a gente está sentindo? Porque quando eu não me conheço, eu não sei o que eu vou fazer da minha carreira.
Quando eu não me conheço, eu aceito que pessoas me desrespeitem. Eu aceito entrar em amizades abusivas, em relacionamentos tóxicos. Acho que a gente precisa conversar mais. Eu tô vendo aqui todo dia famílias que não sabem responder as perguntas que eu trago. Vamos tentar conhecer melhor quem mora com a gente. Espero que seja um ano abençoado, que a gente converse mais, se una mais, se ame mais, se respeite mais. Tá bom? Deus abençoe.